Exercício 91. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos são devidas à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, número atômico igual a 38, que na forma do íon estrôncio 2+, tem a seguinte configuração eletrônica. Bom, pessoal, ele quer que a gente faça a configuração eletrônica do estrôncio 2+, ou seja, do cátion 2+. Vamos relembrar alguns conceitos. Bom, eu dou sempre uma diquinha quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um átomo que perdeu 2 elétrons. Você pode fazer diretamente pensando assim. Bom, se o número atômico do estrôncio é 38, logo ele tem 38 prótons. Se ele estivesse neutro, ele também teria 38 elétrons, como eu falei do exercício anterior do estado neutro, né? E aí ele formou o cátion 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, não é isso? Aí eu poderia pensar, se eu tinha 38 e perdi 2, eu tenho 36 e faria a distribuição eletrônica para 36 elétrons. Isso aí na maioria dos casos dá certo, pessoal. Mas quando eu tenho elétrons que podem ser retirados do subnível D, isso aí pode dar algum problema. Então vamos lá. Eu sempre falo para vocês, façam a distribuição do átomo neutro. Então vou fazer do estrôncio neutro sem ter perdido elétrons. Que ficaria essa distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Depois que eu fiz isso, pessoal, a gente vai identificar a camada de valência. Se a gente lembrar, a camada de valência é sempre o maior nível, né? Que seria o 5s2 aí. O maior nível é o nível 5. E, como eu só tenho o subnível S, não tenho o subnível P, eu conto o número de elétrons que eu tenho nele. No caso, 2 elétrons. Beleza? Por que eu fiz isso? Quando a gente vai ter uma formação de um cátion ou de um ânon, os elétrons que são perdidos ou ganhados, ou recebidos, desculpa, é na camada de valência. No caso, o estrôncio 2+ é o que perde 2 elétrons. Então, de onde que ele vai perder? Da camada de valência. Então, ele vai perder esses 2 elétrons aqui. Essa camada vai desaparecer. Desaparecendo essa camada, como que fica a nossa configuração eletrônica? Fica essa daqui, pessoal. Não tenho mais o subnível, não tenho mais o nível 5s, então fica distribuição eletrônica do estrôncio 2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. E isso aí a gente chega na alternativa A, beleza? Então fiquem atentos, façam sempre dessa forma que dificilmente vocês erram. Façam primeiro o átomo neutro e depois faz a distribuição eletrônica quando ele perdeu o elétron, beleza? Um abraço.